edpua.com.br. Vamos virar a pauta para o local. Com muita satisfação, a gente está recebendo aqui o novo presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, nossa Câmara Municipal da capital, vereador Moisés Barbosa, que eu conheci lá quando se elegeu da primeira vez, era o maluco do bem. Isso, né? continua. Bom dia, seja bem-vindo aqui. Poxa, vereador. Bom dia. Parabéns pela posse da minha nova mesa. Né? Foi um momento especial ontem, né? Mas queria saudar aqui o convite, agradecer o convite aqui da rádio, os Nós ouvintes, é que agradecemos. Né? E esse trio aqui que eu acompanho. Né? Acho que há mais tempo, talvez, alguns. Muito conversamos sobre debates quando o senhor sim, ainda preside o Partido Tucano aqui no município. Agora né? vou ter que. Agora eu estou passando a municipal para o vereador Marcelo Bernardi e para o vereador Gilson, para o Matheus Xavier. E estou com um desafio um pouco maior, que é a presidência estadual, agora recentemente, né? Estamos colocando de pé aí um projeto estadual. Tem um desafio gigantesco. O último ano foi de muita contenda, foi vamos dizer assim, de muito conflito, né? Na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Os vereadores enveredaram para um lado de lacração em tribuna, se dedicar demais à rede social e olhar menos para a capital. O senhor tem o desafio de pacificar um pouco essas relações, né? Ou bastante essas relações entre partidos, né? Na verdade, é impossível suprimir a polarização, né? Não vamos nos iludir, é um ano eleitoral, vai ter um percentual... Mas ela existe desde MDB e Arena, e as pessoas conversaram. Mas, na verdade, a gente tem que diminuir um pouco o tempo gasto com pautas que não atinjam a vida do porto-alegrense. O objetivo da Câmara de Vereadores... Isso o senhor conhece, sempre esteve no bairro, conhece isso há muito tempo. Então, lá, né? é a vida dos porto-alegrenses. Então, por exemplo, nós temos um projeto que é o plano diretor, que está sobre a mesa. Né? Nós vamos ouvir todos que são contra, os que são a favor, são 518 emendas, mas 518 emendas. Mas é o projeto mais importante para quem legisla numa cidade. Não dá para ficar gastando tempo sobre o lulo-bolsonarismo durante a tarde inteira, quando a gente tem uma pauta que é 100% Porto Alegre. E o cidadão quer saber do buraco da rua. Então o momento de ontem foi muito especial, porque ninguém faz nada sozinho. Então a mesa diretora que assume tem uma pluralidade grande de partidos. A gente tem ali o vereador Bill, que é o vice, a gente tem a Fernanda Bart, a gente tem o Fleck, a gente tem o Ramiro Rosário, a gente tem o Robain, a gente tem o Olibone, e a eleição por unanimidade nos dá um indício de que há uma possibilidade de nós encontrarmos aí uma forma de dialogar com todos os campos ideológicos, de fazer um pacto. Olha, gente, porque uma coisa seria tu fazer uma fala sobre a pauta nacional. Tudo bem, compreensível, o partido quer se manifestar. Mas não é só uma. Eles passam a tarde inteira, às vezes, falando sobre pautas que não tocam a vida do porto-alegrense. E aí tá na TV Câmara, todo mundo assistindo, a gente cobrindo. Isso, né? Então, na verdade, eu acredito que a gente vai ter uma oportunidade de, pelo menos agora, no início, no primeiro semestre do ano, focar nessas pautas que estão sobre a mesa. Fevereiro é enfrentar essas emendas e poder avaliar o plano diretor, e quem é contra, suba, diga por que é contra e vote contra. Presidente, deixa eu lhe interromper aqui, porque eu estou lhe ouvindo atentamente. Já tinha lido que é o seu projeto aprovar o plano diretor, e ele é fundamental para a cidade, especialmente na reconstrução. A gente está ainda reconstruindo a cidade depois da enchente do ano passado. Mas tem um calendário aí muito, muito apertado. Grande parte dos vereadores vão concorrer a deputado estadual. Talvez isso explique também por que esses debates completamente inócuos na Câmara, que não tem nada a ver com a Câmara Municipal, que não diz respeito nenhum à população de Porto Alegre, né? Mas, enfim, é o momento político e isso acontece. E o senhor tem um prazo aí, digamos, até abril, que é a desincompatibilização. No caso de vereadores não precisa desincompatibilizar, né? Pode continuar na função, mas a energia toda se volta para a campanha, e o vereador que é candidato deixa de ter um foco principal nas sessões e nos projetos lá. O senhor acredita que vamos botar assim, meio ano, 5 meses, consegue dar andamento? Eu acredito sim. Acredito que dá para, nos meses de fevereiro, março, enfrentar essas pautas, porque, olha só, a gente tem, como eu disse, uma eleição que foi feita por unanimidade, e mesmo quem é contra, e foi bem na hora que tu fizesse a pergunta, quem é contra, vote contra, quem é a favor, vote a favor, mas a sociedade quer que a gente
né, enfrente o tema e vote. Os próprios vereadores de oposição, e aí é importante dizer o seguinte, as emendas, todas essas emendas não são só da oposição. Eu queria até citar aqui Tem gente da base que é autor de emenda que quer defender sua emenda. O senhor certamente está debruçado sobre esse projeto e tudo que tem nele, né? Todo o conteúdo. 518 emendas, aproveita-se o que daí? Tem muitas emendas que são correções de texto. Né? E são técnicas, e inclusive, né? são técnicas, e algumas, inclusive, com acordo com o executivo. Alguma coisa que passou, que uma deixou de ser vírgula, dito. uma palavrinha diferente. Essas, por exemplo, eu não acredito que vai ter debate. Então, tu pode acabar cortando pela metade o tempo, porque se tu fizesse um cálculo aí só fazer um cálculo básico, que tu gastasse 20, 30 minutos por cada emenda, olha quanto tempo tu tem de debate, né? Então, assim, eu acredito que fevereiro, março dá. Os vereadores de oposição já estão mais conscientes de que eles, claro, querem poder debater suas emendas, mas eles querem votar, né? Até porque eles querem vamos dizer assim, entregar isso antes do período que tu está dizendo. O cara que quer concorrer, e todos têm direito de concorrer a deputado federal, a deputado estadual, eles querem vencer logo a etapa e a pressão e a cobrança sobre o plano diretor para poder focar nas suas campanhas. Então, também tem um lado positivo, que ontem eu conversei com alguns desses vereadores, eles já estão no entendimento de que, bom, vamos lá, vamos fazer a programação e vamos enfrentar a pauta. Vereador Moisés Barbosa, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, bom dia, aliás, é um prazer tê-lo aqui conosco. Com relação a um tema que gerou críticas do prefeito Sebastião Melo, que foi a não votação da planta base do IPTU. O prefeito anunciou uma série de medidas de contenção resultantes da não atualização da planta base do IPTU. E a prefeitura vive uma situação bastante delicada do ponto de vista financeiro. Em 2024 fechou com déficit, em 2025 fechará com déficit. Não haverá elevação da arrecadação, que seria importante para compensar esses valores perdidos. O que a Câmara de Vereadores pode fazer para auxiliar? Considerando que abriu mão de votar um tema que era de interesse do governo, tema polêmico, é verdade, não se vota uma elevação uma alteração de planta base de um dia para o outro, mas me parece que a Câmara de Vereadores optou pela solução covarde, que era não votar, ao invés de votar e decidir a favor ou contra. Como é que o senhor vê isso? Bom, vamos lá. Quem pede para votar o projeto, e aí eu quero fazer uma defesa da Câmara aqui, não foi a Câmara. Quem pede e impõe ou prorroga ou transfere a votação é o autor do projeto. Então, se um vereador quer, por exemplo, pedir adiar por algumas sessões para apreciar, é o autor que pede. A decisão de não ser enfrentada foi do Poder Executivo, não foi da Câmara. Então, houve uma sensibilidade, e aí não estou adjetivando, acredito que por estratégia, vamos lá, o ouvinte tem que entender, era uma obrigação legal o prefeito Sebastião Melo enviar no primeiro ano do seu mandato, da sua gestão agora, enviar o projeto da planta de valores, enfim, e ele fez. Colocar em votação é outro assunto. Ele cumpriu a questão legal de protocolar o projeto e enviar para o Legislativo no primeiro ano. Quando ele recebe do Legislativo um indicativo que parte da sua base não estava confortável em votar o projeto, e aí eu estou aqui falando, depois eu posso emitir a minha opinião, mas estou falando do processo, né? Uhum. Quando ele ouve de uma parte da sua base de que eles não estavam confortáveis, que eles queriam ver simulador, ele optou, com a sua sensibilidade política, dizer, não, só um pouquinho. Então, se vocês não estão confortáveis, não precisam votar agora, mas eu tenho que protocolar, e aí ele foi lá e protocolou. Então, para deixar claro que não foi a Câmara que decidiu não querer votar. Foi a autoria do projeto que, por sensibilidade política, de repente tenha feito o seguinte juízo. Olha, se eu colocar agora para votar, talvez eu não tenha os votos que eu preciso. Então vamos gastar um pouco mais de tempo, investir um pouco mais de tempo no convencimento, buscar essa ferramenta de simulador e tal, enfim. Se fosse rejeitado, ele poderia reapresentar no ano legislativo seguinte? Poderia. Mas sempre tem mas isso sempre gera um desgaste, né? Tu ter um projeto derrotado gera um desgaste político. Agora, a minha opinião, né? Eu sou suspeito porque eu defendo esse projeto há muitos anos.
Né? Eu acredito que o projeto ele é de justiça tributária. Nós temos aí 5% de proprietários de imóveis que teriam, claro, uma alteração para mais, mas que são pessoas que, enfim, por causa do tempo, pagam a menos há cerca de 30 anos. Ficou defasado. E tu tem 70% de pessoas, se não me engano, que tu não é atingido, e tu tem 25% de proprietários que teriam diminuição de imposto. E aí é importante dizer o seguinte: aumento de arrecadação é uma coisa, aumento de imposto é outra. Claro. A cidade enriquecer e ter partes da cidade valorizadas, e olha, a gente passou por uma enchente. Se a gente tiver bairros valorizados que façam com que a cidade tenha aumento de arrecadação, que bom para a cidade, mais recursos para infraestrutura, mais recursos para educação, para saúde. Eu não tenho problema com o aumento de arrecadação. Agora, claro que se tem uma crítica, e aí também faço crítica de tu aumentar imposto. A comunicação desse projeto? É que, na verdade, eu acho que tu dissesse muito bem. Né? Existe um discurso que às vezes acaba indo para a questão eleitoral. Calendário eleitoral pesou. Aí não, e na verdade tu sofre na Câmara a visita daquelas pessoas que eventualmente vão ter 5%, 10% de... Porque tinha uma trava no projeto, é importante deixar claro, mesmo que esteja defasado 20%, 30%. Tem um limite de 10%. Então, naquele ano, seria 10% de correção. Tem 10%. gatilho. O gatilho que a gente chama. Então, assim, só que há uma pressão daquele que não quer essa correção de 10%, ele vai lá e procura o seu vereador, ele vai lá e procura a bancada, ele vai lá e aí os vereadores dizem, véspera de um ano eleitoral. E aí é o seguinte, a gente deixa de enfrentar um tema que, na minha visão, é de justiça tributária, e eu vou exemplificar. Me diga que é justo um proprietário de um imóvel na Independência, perto ali do Hospital Fêmea, pagar o mesmo IPTU que o meu colaborador da Câmara que mora no Cafuncho, na Vila dos Herdeiros. Mas não tem explicação ter o mesmo IPTU para um cara. Não existe comparação, porque lá na Vila dos Herdeiros tem rua que não tem calçamento, não tem esgoto. Ele pagar o mesmo não é justo. O senhor como defensor do projeto, agora presidente da Câmara, o senhor pretende dialogar com os vereadores para tentar pautar isso pelo menos depois da eleição? Sem sombra de dúvida. Na verdade, a gente tem por prioridade o projeto Plano Diretor. Né? Sim. Mas não tem, aí eu vou usar um adjetivo teu, né? Que no início eu disse que não era justo ser colocado na Câmara, mas eu vou usar. A sociedade não quer o acovardamento de pautas que são importantes. Se tu quer derrotar a pauta, tu derrota a pauta. Vota mas tu vota. Não dá para tu empurrar. Então, assim, eu acredito que há um clima favorável, que também é por causa da eleição, que pelo menos esses dois projetos, a gente consiga avaliar antes do período eleitoral de 2026. Porque é o seguinte, se tu é contra, poxa, vai na tribuna, diz que tu é contra, todo mundo vai respeitar o teu posicionamento. Mas são 35 vereadores que a população quer que o cara vote. Aquele que tem o representante que é contra, quer ver o seu vereador votar contra. E aquele que tem o seu representante que é a favor, quer ver o seu vereador votar a favor. Então por que não votar? Então vamos avaliar, e na democracia, quem tiver mais voto, que vença a tese. O prefeito Sebastião Melo já anunciou que vai ter que mexer em benefícios que estão postos aí. Vamos pegar o 4º Distrito como exemplo, uma área muito castigada pela enchente, que vinha num processo de revitalização, e ali tem alguns benefícios municipais de IPTU e de ISS, que é para revitalizar a área. É um dos pontos em que pode ser prejudicado. Qual é o tamanho desse prejuízo? Como é que o senhor está acompanhando isso? Isso não é mais caro para a sociedade do que o projeto do IPTU, da revisão da planta? Sérgio, baita pergunta. Olha só, tem regiões que foram atingidas pela enchente que existiram projetos para tentar revitalizar, reestruturar. Toda aquela região ali, vamos lá, Farrapos, Humaitá, Centro Histórico, 4º Distrito e tal, todo um projeto. E aí fica aqui a crítica do prefeito que eu concordo. Tem vereadores que se sentem representados nessas áreas que lutaram para aprovar projetos de isenção de imposto,
de busca de recursos do Poder Executivo, do cofre do Executivo, e aí fica aqui um limitador que eu vou tentar defender sempre, que é constitucional. A Câmara não pode gerar custos para o Poder Executivo pagar. Mas aí existem discursos a favor de dar benefícios com o cofre alheio, o cofre do... E aí eu concordo com o prefeito, que aí não casa, porque daí quando tu quer o benefício para reestruturar essas... E são setores, setor hoteleiro, setor de restaurantes, que sofreram muito. E aí tu faz projetos para isso, mas aí na hora de tu dar, na verdade, a condição para que se tenha a estrutura para bancar estes benefícios para estes setores, aí tu dá 2, 3 passos atrás. Ah, mas tu vê, olha só, eu tenho, quem sabe, a gente não vota. Dinheiro não dá em árvore, é finito. Então, se tu não conseguir aprovar o equilíbrio que havia antes, porque havia um planejamento e os orçamentos são planejados com uma previsão. Quando no meio do caminho tu entrega a ideia de dar isenção fiscal, de tu dar benefícios e incentivos, e te falta o recurso para atender, bom, algo tu vai ter que mudar. E aí eu quero, aí sim, reconhecer a coragem do prefeito Sebastião Melo de dizer para esses setores, olha, vejam bem, nós tínhamos essa intenção, mas se não for aprovado este projeto aqui, vai faltar recurso, foi muito bem dito pelo Macalossi, temos déficit, não vamos conseguir fazer o que a gente gostaria para recuperar esta área da cidade. E, infelizmente, alguns vão acabar sendo prejudicados por um projeto que eu acredito que era importante para essa região, principalmente, que foi atingido pelas enchentes. É triste tu passar por ali e ver... Tem marcas muito pesadas aí. Comércios fechados, prédios abandonados. É triste. Retrocedeu muito ali. Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre segurança. A gente já viu alguns episódios na Câmara de Vereadores envolvendo violência. Não apenas em relação a eventuais pessoas que ingressam na Câmara, mas até entre vereadores. Como é que vai ser a sua conduta? E não está na hora de se estabelecer um protocolo de entrada mais rigoroso na Câmara de Vereadores de Porto Alegre? Porque eu acho muito fácil o acesso. É muito fácil, obrigado pela pergunta. A mesa diretora atual tem esse desafio, já está sobre a mesa um projeto que visa, na verdade, melhorar a questão de segurança. Casa do Povo, mas não a Casa da Mãe do Ano. Na verdade, olha só, se tu vai na Casa do Povo do Estado, tu tem ali um protocolo de cadastramento, para tu entrar. Sim, Pra casa saber quem está dentro. Ninguém está barrando o cidadão, o pagador de imposto, mas pelo menos por questão de segurança. A Câmara de Vereadores, eu não vou falar de incidentes específicos, mas eu vou dizer um testemunho aqui. A Câmara de Vereadores ela é insegura, do ponto de vista de acesso, né? Do ponto de vista de tu planejar e de tu ouvir órgãos competentes, setores competentes como o setor da Guarda Municipal, da segurança. A Assembleia Legislativa é um exemplo. É muito melhor do ponto de vista de controle de acesso e está sobre a mesa. Eu espero que os colegas vereadores da mesa diretora, da nova administração, consigam fazer com que a gente estabeleça lá a colocação de catracas, que a gente chama, né, para a pessoa passar pelo computador, como é em qualquer prédio, como é em qualquer empresa, como é em qualquer órgão público, que precisa dar uma segurança, inclusive, para os servidores da casa. Claro. A gente tem relatos de servidores da casa que tiveram objetos roubados, sumiram, e tu não ter uma segurança é ruim. Claro que também tem a questão política, né? Eu acredito que o momento, Macalossi, vamos dizer assim, ele é positivo porque a gente tem uma eleição que foi dada de uma forma unânime, então, através do diálogo, se a gente assumiu isso, existe uma legitimidade para que juntos a gente estipule o seguinte, é prioridade, vamos colocar, vamos treinar, são 3 portões de acesso principais, mais outros, vamos viabilizar do ponto de vista para que a Câmara Municipal de Vereadores continue sendo a Casa do Povo, mas com organização e segurança. Dá para copiar o sistema da Assembleia, né? Isso. A ideia é essa. A ideia é fazer algo semelhante. Até acho que no passado já teve alguma coisa similar, mas depois mas a gente precisa também ter um vídeo monitoramento decente, câmeras que nos dê segurança de trabalho. Não é para
coagir ninguém, reprimir ninguém, é para realmente dar organizar o ambiente processo de segurança para o servidor e também para os vereadores. A gente teve recentemente casos de ameaça, a bancada negra foi ameaçada, me lembro que o presidente Denir Sequim tomou medidas, foi estabelecido aquele vidro que recentemente, infelizmente, quase veio abaixo num dia de manifestação. Então vamos tentar minimizar, mas com bom senso e diálogo. Bom senso e diálogo. A gente tem que entender que a Câmara de Vereadores tem vozes diversas de campos ideológicos distintos. Estão representados na mesa diretora. E a gente tem que respeitar absolutamente todos. Não tem um que é menos vereador por ser de partido A e um mais vereador porque é de partido B. Isso não existe. Todos estão legitimados pela população e merecem condições de trabalho e respeito. Eu quero trazer um ponto aqui que está na sua trajetória política e o senhor assume a presidência com esse projeto também, que é a proteção à criança. Proteção à criança é uma obviedade, mas em se tratando de Rio Grande do Sul e os casos que a gente acompanha de violência contra a criança, violência extrema, inclusive, dentro de casa, com tragédias que nós noticiamos aí, infelizmente, nos últimos anos, é necessário que se tenha efetivamente uma participação do poder público nisso tudo, quando deveria ser uma atribuição da família, não é? O que o senhor pretende fazer e como que uma Câmara de Vereadores pode ajudar as nossas crianças a ficarem mais protegidas e crescerem de forma mais saudável? Em primeiro lugar, isso é uma pauta, vamos dizer assim, muito particular minha, né? Eu sou do terceiro setor, o apelido de Maluco do Bem é por causa da Malucos do Bem, uma rede de ação social que a gente fundou 30 anos atrás, eu e alguns amigos. E ela é particular, muito particular para mim, porque eu demorei mais de 30 anos para, vamos dizer assim, encontrar a forma de colocar para fora que eu fui vítima de abuso e violência. E com a ajuda de profissionais, depois que a minha mãe veio a falecer. Até isso tem muito a ver, porque veja, né? Se aconteceu comigo, pode e acontece com muitas crianças. Só que eu tive um caminho que me proporcionou que, mesmo demorando 30 anos, eu tenha feito isso. O que acontece com a pandemia? A pandemia fez com que as pessoas ficassem mais enclausuradas e o abuso e a violência acontecesse mais. Eu sugeri essa pauta porque a criança ela não tem grandes veículos para ela pedir ajuda, né? Então a ideia ali é a gente fazer como outras casas legislativas, assumir um tema. Claro que todos os outros temas são importantes, mas a gente entende que chamar o conselho tutelar, que às vezes parcela dele esquece, não estou dizendo todos, tem grandes conselheiras e conselheiros tutelares que eu conheço, mas também há uma vamos dizer assim, do ponto de vista político-partidário, um comprometimento de parte do Conselho Tutelar que desvia a proteção da criança e do adolescente. Então, trazer para a Câmara, Conselho Tutelar, Prefeitura, Terceiro Setor, entidades que não são públicas, mas que se dedicam a isso, e jogar a luz ao problema. Porque da pandemia para cá, é um aumento vertiginoso de crianças que são vítimas de abuso e violência e não tem um espaço. E aí eu descobri aí há pouco tempo, tem um trabalho sendo feito pela Polícia Civil, algumas mulheres que vêm palestrando em escolas, e é um absurdo o número de crianças que acabam revelando que foram vítimas de abuso, de violência. Então a nossa proposta é que isso seja um tema para que a sociedade nos ajude e que a gente também conscientize a sociedade que existe esse problema. E as crianças não têm partido político, as crianças não têm... E a gente também encontrou nesta pauta uma convergência total. E se isso nos ajudar a fazer com que os vereadores se unam para uma pauta tão importante, com a ajuda do terceiro setor, tenho certeza que Porto Alegre ganhará muito com isso. Vereador Moisés Barbosa, novo presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, sucesso na gestão, conte com os nossos microfones sempre. Poxa, eu queria dizer que eu continuarei as ordens, eu sou fã, né, do trio. Quero lembrar que ele não lembra mais, na época da publicação do Sérgio, que era acho que Falar Sem Medo, algo assim. Fale Sem Medo. A gente pegou alguns exemplares dele, rodamos o estado aí. Legal, muito obrigado. Eu acho que era 2002, Ieda, 2003. não, acho que um pouco depois. Pouco depois, o livro ficou, né? E quero te parabenizar aqui, porque ajudou muitas pessoas que também procuravam, né, falar
e não tinham as técnicas. Pessoas, lideranças comunitárias, pessoas no estado inteiro que se subsidiaram da tua publicação, e a gente usou partes da tua publicação para ajudar essas pessoas. Então, de público, Muito quero obrigado. te Muito parabenizar. Que honra. E Macalós, tu sabe também que eu há tempo sou teu ouvinte, então Obrigado. sinto à vontade. Obrigado pela O que audiência. precisarem. Agora, temos desafios. Sim. Quero te agradecer por reconhecer aí a nossa trajetória, Que lembrar. isso. Mas quero dizer o seguinte, vai ser um ano de muitos desafios, mas eu tenho certeza que essa mesa diretora tão plural vai nos ajudar, através do diálogo, a vencer todos os desafios. Com certeza. Um abraço, sucesso, vereador. Conte aqui com os microfones da Band. Vai voltar outras oportunidades para a gente falar do Partido Tucano também. Com certeza.